Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o professor Túlio Jardim, do Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado Oeste, e vou falar um pouco para vocês sobre planejamento nutricional aí no que diz respeito ao cálculo de dimensionamento de silo, área a ser plantada, consumo dos animais, o que a gente vai precisar, tá? Normalmente eu faço essa aula no quadro, só que devido à pandemia que a gente se encontra, eu preparei alguns slides aqui para que vocês possam acompanhar aí a ideia do planejamento. Beleza? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é colher todas as informações que vocês julguem ser necessário aí para o planejamento, né? Seja para uma atividade, né, na questão de ensino, você for treinar alguma atividade para estudar, né, para prova, então você sempre vai ter que anotar tudo que você puder que for lhe ajudar aí a elaboração dos cálculos. E na prática também. Na prática não é diferente. Na prática, quando você chegar numa determinada propriedade, você tem que anotar tudo aquilo que lhe for útil para que você não possa planejar alguma coisa errada e quando você estiver planejando, faltar informação que ficou para trás, que passou despercebida. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar para vocês é anotem tudo. Não tenham preguiça de anotar. Tira um canto do caderno aí, anota tudo. Tudo que vocês puderem, vocês anotem, tá? Que vocês vão estar sempre precisando checar essas informações. Então, começando, a gente tem que saber, a primeira coisa é saber que tipo de animal que eu vou tratar, que eu vou suplementar, né, com volumoso. Qual é o meu animal? É vaca leiteira ou é um gado de corte voltado para o confinamento? Então isso aí você tem que ter em mente, certo? Eu coloquei como exemplo aqui, pessoal, uns animais em média de 13 arrobas, certo? 390 quilos, aí considerando um rendimento médio de 50%. Então, na prática, porém, você tem duas situações. Se for vaca leiteira, após atingir o peso adulto, esses animais vão manter um peso aproximadamente constante, relativamente constante, ao longo de sua vida produtiva, né? Porém, no caso de confinamento, a gente tem um quê? Um peso corporal médio ao longo do processo aí do período de confinamento, certo? Então, na prática, o que você vai fazer quando você for planejar? Se é para confinamento, você calcula ali, faz um peso médio corporal do período. Pega peso de entrada, soma com aquilo que você imagina, ou aquilo que você pretende abater os animais, né? Por exemplo, se for animal para entrar com 12, 13 arrobas, e você vai abater ele, levar ele até 20 arrobas, então 20 mais 12, eu tenho 32, dividido por 2, peso médio aí de 16 arroba. Você consideraria 16 ao invés de 13. Mas eu coloquei 13 aqui para a gente fazer um exercício, certo? 110 animais por baia, tá? Considerando aí, vamos considerar 8 baias só para a gente usar esse fator aí no exercício, mas isso aí vai variar de acordo com a sua realidade, beleza? Então, total de animais aqui eu tenho 880 animais que eu vou suplementar. 105 dias de confinamento foi o que eu coloquei aí, mas a média é 100, 98, 95, 110, 115, 120. Isso aí vai depender do mercado, vai depender preço de arroba, preço da boia, como é que tá? Isso aí depende do momento. E consumo, pessoal, é muito importante a gente saber qual será o consumo dos animais. Para isso aí você pode consultar literatura ou consultar o seu técnico de confiança, tá? Eu coloquei aqui uma ingestão média, né, IMS, ingestão de matéria seca. Eu coloquei uma ingestão média de 2,9% do peso corporal por dia. Ou seja, esses animais eles vão consumir 2,9% do seu peso em matéria seca, tá? Deixe essas anotações num cantinho aí que vocês vão precisar dela daqui a pouco. Algumas outras informações aqui que são importantes para a gente. Saber qual que é a produtividade média, né, do milho. No caso aqui a gente vai falar sobre
sobre silagem de milho, né? Mas pode ser ou sorgo ou alguma gramínea, outra gramínea, por exemplo, um mombaça. Então isso aí você tem que consultar a literatura ou o seu técnico. Coloquei aqui para a gente exercitar 45 toneladas de matéria natural por hectare. Hoje existem híbridos aí que produzem até mais, 50, 55, até 60. Isso aí vai depender, claro, de solo, de tratos culturais aí agronômicos. Beleza? Mas 45 tá, para a gente fazer aqui tá interessante. Teor de matéria seca do material a ser ensilado, eu coloquei 32,5%, tá? Mas vocês lembrem lá o teor ideal de colheita, que a gente já trabalhou isso em sala de aula, fica ali em torno de 30, 35, a média de 33, beleza? Densidade, pessoal, densidade a gente já falou também em sala de aula, quando a gente estava trabalhando só a teoria. A densidade é importantíssimo para que a gente consiga eliminar o máximo de oxigênio possível da massa ensilada. Então aí já é um número consolidado na literatura, que é interessante que a gente tenha, que a gente consiga compactar acima de 600 kg de matéria, desculpa, de matéria natural por metro cúbico de silo, ou 0,6 toneladas, tá? Outra coisa importante, pessoal, é vocês saberem qual que é a razão volumoso concentrado da dieta desses animais que você vai tratar, ou seja, vaca leiteira ou confinamento, tá? Eu coloquei pra gente aqui 60-40, onde 60% da dieta é volumoso e 40% é concentrado. E também perdas, tá, pessoal? A gente tem que sempre trabalhar considerando as perdas, porém a gente sempre tem que trabalhar também para que essas perdas sejam minimizadas, né? Sejam o mínimo possível, embora elas ocorram com frequência no dia a dia do campo. Essas perdas aí, elas variam, elas ocorrem desde da colheita, transporte, enchimento de silo, na compactação, depois após a abertura também, tá? Se você pegar dados da literatura, você pode encontrar dados aí, 23% é um número que é bem divulgado na literatura aí, mas é um número um pouco antigo, eu acredito, tenho certeza que com as técnicas que a gente tem hoje em dia, esses números, essas perdas reduziram bastante. Beleza? Então, mais uma anotação aí para vocês deixarem no canto aí do caderno. Segundo passo, pessoal, eu esqueci de comentar, eu tentei dividir esses cálculos aqui em 10 etapas, tá? Então, para vocês se organizarem aí, vocês vão ver que vão ter 10 passos. A gente, primeiro, é coletar todas as informações. Segundo, que a gente começa os cálculos propriamente dito, é a parte do consumo individual. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é saber quanto que cada animal vai consumir, vai precisar de silagem por dia. Beleza? Então, ó, cada animal meu pesa 390 quilos e eu sei que ele vai consumir 2,9% do peso corporal dele, né, total de matéria seca. Então, meu animal vai consumir 11,31 quilos de matéria seca por dia, correto? Porém, apenas 60% desse consumo é proveniente de quem? Da silagem, né? Estão lembrados da relação aqui, da razão? Ó, volumoso concentrado, volumoso 60. Então, 60% do consumo total do meu animal por dia será silagem, ou seja, 6,786 gramas de matéria seca, certo? Porém, pessoal, a gente colhe, né, a gente ensila o material fresco, a matéria natural, né, ou material verde, seja lá como você quiser denominar. Então, para isso, a gente tem que transformar, tá, de matéria seca para matéria natural. Para isso, eu simplesmente divido pelo teor de matéria seca do meu material. Isso aqui é 32,5%, que é o teor de matéria seca aqui, ó, que vocês anotaram, da nossa forragem no momento da ensilagem. Beleza? Feito isso, então eu descobri aqui que cada animal meu vai consumir, vai precisar de 20,88 quilos de matéria natural, né, de silagem por dia.
certo? Então, eu passo agora para o terceiro passo, que é o consumo do meu grupo, de todos os animais, do meu rebanho, seja vaca leiteira, né, seja minha propriedade pequena, média ou grande leiteira, ou um confinamento, tá? Então, ó, se cada animal consome 20,88 quilos, eu tenho 880 animais, eu vou ter um consumo de 18.374,4 quilos de matéria natural de silagem por dia. É bastante coisa, tá? 18 toneladas, pouco mais de 18 toneladas por dia, certo? Para o meu período total, que eu estipulei, né, eu coloquei aqui 105 dias. Então, se eu consumo isso aqui em um dia, em 105 eu terei esse consumo em quilos. Então, vamos transformar para a tonelada, que fica uma unidade mais fácil da gente trabalhar, tá? É só dividir por 1.000 e a gente encontra aí as toneladas que serão necessárias para alimentar esse meu rebanho aí de 880 cabeças durante 105 dias. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Com esse advento aqui da tecnologia, vocês podem ir pausando, voltando, ouvindo novamente as explicações aí. Beleza? Terceiro passo agora, vamos calcular as perdas, pessoal. Porque aquele valor que a gente encontrou, certo? A necessidade é o que eu preciso. Só que, lembra que tem as perdas que a gente vai perder desde a colheita, no transporte, no armazenamento e após a abertura? Então eu tenho que trabalhar já com esse conhecimento das perdas. Então, muita gente erra nesse passo aqui, pessoal. Ó, 1.929 toneladas, ela equivale a 88% do meu total que eu vou colher. E eu quero saber quanto que é 100%, certo? Muita gente erra aqui, ó. Muita gente pega simplesmente o que eu preciso, a necessidade de silagem, e adiciona 10 ou 12 ou 15%. Porém, isso aí dá errado. Se você pegar essa minha necessidade de silagem e adicionar 12% aqui, você vai encontrar uma necessidade de 2.160,8 toneladas. Porém, a gente vai ver que não é isso. O que a gente precisa produzir mesmo são 2.192 toneladas de silagem, certo? Se você simplesmente acrescentasse 12% aqui nesse valor, iria faltar 31 toneladas e meia praticamente. Ou seja, ia faltar boia no final desse nosso processo aqui de confinamento, tá? Então é importante vocês terem essa sacada aqui, o pulo do gato, tá? Então, considera que o que você precisa é 88%. Se você considerar aí uma perda de 15%, você teria que usar aqui, esse valor aqui, ao invés de ser 88, você usaria 85, 100 menos 15. Tranquilo? Então, ó, cheguei aqui, descobri quanto que agora de fato eu preciso produzir. Eu preciso produzir isso, considerando as perdas de 12%, porque eu sei que eu vou precisar comer, meus animais vão precisar comer isso aqui. Tranquilo até aqui? Vou tomar um tererézinho aqui. Então, pessoal, deixa aqui reservado essa anotação para a gente usar, tá? Próximo passo é descobrir qual área que eu vou plantar, quanto de área eu vou plantar, né? Primeiro passo é descobrir quanto de comida eu preciso produzir, que está aqui, tá? Quanto de material, de massa eu preciso produzir. Então, pessoal, isso aqui é simples. Se em 1 hectare eu considerei que meu milho, lá, meu híbrido, vai produzir 45 toneladas, e eu tenho uma necessidade de 2.192 toneladas, quantos hectares? Regra de 3 básica. Eu sempre falo nas minhas aulas, o pessoal até já montou figurinha aí, né, que eu falo que tudo é regra de 3, que até a NASA usa a regra de 3, e é verdade. Tá? Se você souber montar bem uma regra de 3, você faz muita coisa na sua vida. Beleza? Então, executando aqui essa regra de 3, simples, a gente chega aqui a um valor de 48,72 hectares, certo? Então, o camarada aí, a gente vai ter que plantar 48,72 hectares. Quando vocês estiverem executando, resolvendo o problema numa prova,
na minha disciplina, na nossa disciplina, deixem o valor que vocês encontrarem. Porque é comum os alunos encontrarem, por exemplo, se a gente pegar como base esse 48,72, aí o aluno vai lá, o camarada coloca lá, tem que plantar 50 hectares. Então, o cara plantar um hectare e meio a mais, ele gasta dinheiro com semente, ele gasta dinheiro com maquinário. E tudo isso aí, pessoal, entra nos custos de produção. Então, a gente não vai sair plantando algo que não tem necessidade de ser utilizado. Beleza? Tranquilo? Então, vamos adiante. Descobrimos quanto que eu preciso produzir e aonde, qual é a área que eu vou produzir, que eu vou plantar. Próximo passo é saber, agora vamos falar sobre o silo em si, certo? O silo, pessoal, é a estrutura física, já falamos isso também bastante na teoria, na sala de aula, né? A diferença entre silo, silagem e silagem. Então, o silo aqui, o padrão que a gente vai falar, que a gente vai conversar, calcular, são silos tipo trincheira, né, que a gente tem aqui no campus. A maioria de vocês já devem ter visitado lá no setor de bovinocultura. A gente tem que conhecer, pessoal, a área dessa superfície aqui, tá? E vocês têm que lembrar da trigonometria lá, que a gente vai envolver aqui cálculo de área e volume, beleza? Nós vamos por partes aqui. Primeiro passo, pessoal, isso aqui vocês têm que levar em consideração, que a largura do silo, ela tem que ser no mínimo de 1,5, né, ou 1,5 vezes a largura do trator, né, do trator que você tem disponível na propriedade, ou um trator agrícola comum aí, padrão, beleza? Por que tem que ser no mínimo 1,5 vezes a largura dele? Porque se você fizer um silo muito estreito, esse silo estreito não permite que no momento da compactação o trator ele percorra por várias camadas, certo? Se ele só ficar indo para frente e para trás, para frente e para trás, chega no momento que a parte do meio do trator não vai ser compactada e a gente vai ter aí perdas na fermentação por causa da má compactação. Beleza? Então eu coloquei aqui uma largura da base aqui, né, a gente chama base menor, de 14 metros, tá? Estipulei também aqui uma altura de 2,7 metros. Não é muito interessante que a gente tenha silos muito altos, pessoal, ou muito fundo, né, depende de onde você estiver observando, porque isso aí pode trazer problemas no enchimento, né, quando você estiver descarregando, no próprio processo de utilização, né, paredes, né, perfis de silo muito alto, atrapalha aí no momento lá da utilização. Então até 3 metros aí tá legal, beleza? E para a gente encontrar essa inclinação aqui, pessoal, certo? Qual que é a regrinha básica que a gente faz? A gente tem que saber o quê? Essa abertura aqui, a base maior, certo? Então uma regrinha básica que a gente usa na prática é a base menor mais metade da altura, correto? Então, a base maior, então lembra que isso aqui é um trapézio, né? Só que ele está invertido, então isso aqui seria base maior e aqui base menor. Então, para calcular a base maior, a gente usa o valor da base menor mais a metade da altura. E executando isso aqui, eu tenho aí, chega um valor de 15,35 metros. Então, nossa base maior tem 15 metros, pouco mais de 15 metros. Então, dá essa angulosidade aqui para que a gente tenha um silo tipo trincheira padrão aí. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer, mas em algumas grandes propriedades, o pessoal já vem fazendo silo, o trincheira, na verdade ele fica acima do solo, né? O produtor, ele só apenas constrói as paredes laterais, né? Eu já visitei alguns confinamentos que eles usam blocos grandes de concreto, você vem com a concha, com a pá carregadeira, e vai empilhando como se fosse um Lego, né, para fazer essas paredes aqui. Então essas paredes, o silo tipo trincheira acaba sendo não mais com essa superfície, com esse perfil, com essa forma de trapézio, mas sim com a forma retangular. Mas isso aí vai ser independente, o formato depende, vai ao gosto do freguês. Beleza? Então aqui, ó, a gente precisa calcular a superfície, né? Qual que é a área desse nosso trapézio? Área ou superfície? Qual que é a área
desse trapézio nosso aqui. Então isso aí vocês lembram lá, desde a quinta série, vocês já fazem essas contas aí, tá? Qual que é o cálculo da área do trapézio? Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Beleza? Executando aqui, a gente chega num valor aí de 39,62 metros quadrados. Então, essa nossa área aqui, essa superfície, se eu olhar de frente para o meu silo, esse espaço aqui, ele tem 39,62 metros quadrados, tá? Então, se a gente olhar ele de frente, tem essa área aí. Tranquilo? Então agora ficou um pouco mais fácil. Eu sei qual que é a largura do meu silo. Eu sei qual que é a superfície, qual que é a área do painel que ele tem. Agora a gente vai fazer o quê? Calcular a massa de silo, que eu vou ensilar. Quanto de volume que minha massa ocupa? Qual que é o volume que meu material forrageiro vai ocupar? Certo? Isso aí eu preciso calcular isso aí para saber o comprimento do meu silo. Então é o sétimo passo esse. Lembra que a gente combinou de ter no mínimo aí uma densidade de 600 kg ou 0,6 tonelada por metro cúbico? Então, se a gente considerar 0,6 tonelada por metro cúbico de silo e eu preciso produzir 2.192 toneladas, quantos metros cúbicos de volume, né, de material, de massa eu vou ter? Então, executando aqui, a gente vai ter aí um volume de massa forrageira, né, a ser ensilada, de 3.654 metros cúbicos. É bastante coisa, bastante comida, tá? Então, esse é o volume que vai ocupar o nosso material forrageiro, o nosso milho que a gente cortou lá, que a gente colheu no campo, tá? Então, eu preciso construir um silo, certo? Dimensionar um silo que eu consiga armazenar todo esse material aí, todo esse volume. Então agora a gente vai calcular o oitavo passo, que é o comprimento do silo, tá? Muita atenção aqui agora, pessoal. Normalmente os alunos se confundem nessa etapa aqui. Então a gente tem um silo aí, eu fiz um rabisco aí, mas eu acho que todo mundo consegue entender, né? Eu vi uma vista lateral, 3D, não sei bem como é que é o nome disso aí, tá? Um pouco maior aqui. Considera, pessoal, lembra lá dos fundamentos da trigonometria que vocês viram lá na quinta série, ou antes ou depois disso. Para cada metro que eu adentrar no meu silo, certo? Para cada metro que eu entrar aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, certo? Qual que é a área que eu tenho aqui da minha superfície? Não é 39,62 metros quadrados? Se eu tiver esse silo aqui medindo 39,62 metros quadrados, se eu adentrar 1 metro e cortar, como se a gente cortasse uma barra de queijo mussarela, né? Pega uma barra de queijo, adentrasse aqui e cortar 1 metro, no caso, nosso silo aqui, né? Qual que é o volume desse material? Né? Qual seria o volume aí, no caso, de um pedaço de queijo, aí, se a gente fosse hipoteticamente falando? Né? Então aqui é metro quadrado vezes metro dá metro cúbico. Né? 39,62 vezes 1 é o mesmo 39,62, porém ele passa a metro cúbico, é volume. Então, pessoal, a cada metro que eu adentro no meu silo, eu tenho um volume de pouco mais de 39 metros cúbicos. Né? Partindo desse pressuposto, agora ficou fácil. Então, ó, a cada metro de comprimento do meu silo, eu tenho 39,62 metros cúbicos. Eu preciso guardar, armazenar 3.654 metros cúbicos de silagem. Qual é o comprimento do meu silo? Simples assim. Tá? Montou a regra de 3, executa aqui, corta, metro cúbico. A gente chega aqui numa necessidade aqui de um silo de 92
92,22 metros de comprimento. Tá? Se a gente pudesse aí fazer um silo de 92 metros, pouco mais de 92 metros, seria o suficiente para armazenar essa comida para essa boiada aí de 880 animais. Tá? Só que, pessoal, às vezes não é interessante a gente ter um silo tão grande e um único silo na propriedade, por uma série de fatores que a gente também já conversou em sala, mas a gente pode relembrar algumas coisas aqui. Tá? Então, para resolver nossa questão que foi colocada, então se a gente tivesse um silo com aquela face, com aquele painel, a gente teria um silo aí de 92,22 metros de comprimento. Porém, é indicado a gente dividir, fazer 2 silos aí nesse exemplo de 40 e pouco mais de 46 metros, ou 3 silos de aproximadamente 30 metros, 31 metros. Né? Por quê, pessoal? Porque não é interessante que a gente tenha um silo só. Um silo muito comprido, pessoal, muito grande, muito longo, ele é complicado de operar, talvez ele não vai encaixar dentro da logística da sua propriedade, tá? Tem a questão da lona também. E quando a gente divide também esse material, a gente abre um e utiliza. E os outros 2 ou 3, dependendo da sua propriedade, eles vão estar armazenados e preservados. Beleza? Nono passo, pessoal, a gente tem que saber qual é o volume que eu vou usar diariamente, certo? Simples. A gente não calculou lá no começo qual é o consumo do meu rebanho por dia? Quanto que eles precisam? Pouco mais aí de 18 toneladas, né? Lembra desse número? Aqui, ó. 18 toneladas, 18,374 toneladas de silagem por dia será o meu consumo. Então, de posse desse número aí, o que a gente faz? A gente calcula de acordo com a densidade que a gente planejou, certo? Então, se a gente tem 0,6 toneladas por metro cúbico e eu preciso de um pouco mais de 18 toneladas, qual é o volume? Quantos metros cúbicos de silagem eu preciso por dia? Tá? Vocês vão fazer aí o exercício, vão executar os cálculos e vocês vão chegar a uma necessidade, um volume, um consumo diário de 30,62 metros cúbicos por dia. Então é isso aí que você vai utilizar por dia na sua propriedade para alimentar esses animais que a gente colocou como exemplo. E para a gente fazer o último passo aqui, a gente precisa saber o quê? Qual que é a espessura da fatia, certo? Uma coisa é você saber o peso, outra coisa é você saber o volume, e agora a gente vai calcular qual que é a espessura dessa fatia, beleza? Quanto que eu vou avançar no meu silo por dia? Qual que vai ser o corte diário, tá? Então, lembra que a cada metro que a gente avança no nosso silo, a gente tinha um volume de 39,62, estão lembrados? Então, a gente faz uma regra de 3, mais uma vez, que se eu preciso de 30,62 metro cúbico, olha que coincidência, os números ficaram parecidos, né? Se eu preciso de pouco mais de 30 metros cúbicos por dia, certo? Quanto metro ou quantos centímetros será essa minha fatura? Quantos metros, né? Quantos centímetros eu vou avançar? Estou colocando para carregar aqui o computador. E qual que vai ser a minha utilização por dia? Então, resolvendo aqui, tá? Quanto que vai ser essa fatia? Qual que é o tamanho dela? Resolvendo essas contas aqui, a gente chega no valor de 0,77 metros por dia, ou 77 centímetros, certo? Então, pessoal, para eu alimentar esses 880 animais com aquele consumo que a gente estipulou, certo? De 2,9% do peso corporal por dia, eu posso dimensionar um silo dessa forma que a gente colocou e quando for o momento da utilização, eu faço um corte de aproximadamente 77 ou 80 centímetros, né? Na prática, no campo é diferente, né? 80 centímetros por dia, certo? Isso aí vai alimentar todo o meu rebanho. É como se a gente pegasse aquela fatia do queijo, que a gente deu exemplo, e toda aquela fatia, né? Fazendo um corte vertical, até embaixo,
tirar toda aquela fatia, vai alimentar o meu rebanho, certo? E é a mesma coisa, esse exemplo eu sempre falo na sala, mas eu dou o exemplo da mortadela. Quando a gente está com pouca fome, a gente corta um pedaço de mortadela mais fino. Porém, aquele dia que a gente acorda com muita fome, né, ou chega do trabalho, chega da escola com fome, a gente já corta uma fatia de mortadela mais grossa, a gente adentra mais, né, na peça de mortadela. Então acaba que a fatia ela é mais grossa, né, para alimentar uma fome, para matar uma fome maior. E a mesma coisa com o nosso rebanho, certo? Se eu tenho mais animais a serem tratados para alimentar, eu adentro mais, a minha espessura de fatia ali seria mais larga. Tranquilo, pessoal? Então, os 10 passos para o nosso planejamento são esses, e aí eu vou trazer algumas considerações finais aqui para vocês anotarem e se lembrarem. A primeira delas, pessoal, é que eu gastei mais tempo, talvez, foi o primeiro passo dessa nossa apresentação, que é anotar, coletar todas as informações que vocês puderem, seja num exercício na faculdade ou no campo, lá com o produtor. Anotem tudo, não tenha vergonha de perguntar, pergunta quanto que chove, se chove bem, se não chove, quanto que vê, investiga qual que é a melhor época para você plantar, qual é o melhor híbrido que está se desenvolvendo na região. Anotem, porque com informações nas mãos, você trabalhando essas informações, você gera conhecimento. Sem informação, você vai ficar de mãos abanando. Então aqui, coloquei um exemplo aí só, aqueles tagzinhos, aqueles lembretes, tá? Sempre tenho em mãos esses lembretes. Desconfiem de números estranhos, pessoal. Sempre. Sempre desconfiem de estranhos, né? Lembrem que a mãe de vocês sempre falava isso. Então, lembre-se disso. Isso é clássico. Todo ano eu pego algumas pérolas aí. São silos com 300 quilômetros de comprimento, área a ser plantada talvez maior do que o estado de Rondônia, espessura de fatia nem com uma gilete ou um corte histológico você conseguiria fazer. Por exemplo, o camarada bota lá 0,1 milímetro, algo do tipo. Eles criam unidades, então prestem atenção. Se vocês acharem que um boi, um bovino, uma vaca, está comendo 100 quilos, 150 quilos, tá errado. Faz de novo, apaga ou joga a folha fora e faz de novo, tá? Tá errado. Sempre desconfiem de números estranhos. Os silos, pessoal, o tipo, né? Eu coloquei tipo aí, né? Se vai ser de superfície, se vai ser trincheira, como que vai ser, se eu vou escavar a trincheira ou só vou construir, trazer terra, movimentar a terra e fazer as barreiras. Isso aí vai da logística do produtor de cada um, tá? A largura e o tamanho também. Tudo isso é variável, pessoal. Por quê? A largura do meu silo, primeira coisa que você tem que considerar é operação, né, dos tratores que vão trabalhar na compactação. Lona, lona disponível no mercado, certo? A quantidade de silos também vai variar, certo? Ao invés de você fazer um silo muito grande, talvez o seu pátio ali, a sua logística, não cabe um silo de 100 metros, você faz 3 de 33, etc. Tá? Tudo isso aí a gente tem que levar em consideração, beleza? Tem que ter parcimônia. E espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação que eu fiz. É isso, não tem nada de muito segredo, porém muitos produtores, eu conheço alguns exemplos que já fecharam gado e a silagem acabou faltando, acabou do meio para frente, não foi nem faltando poucos dias. Para vaca leiteira também, tá lá no meio da seca ainda, o camarada acabou a boia. E agora? Então, pessoal, são cálculos simples que vocês podem fazer a diferença na cadeia produtiva, ou de leite ou de corte, tá? Para isso, basta se planejar, tá? Então, planejamento nutricional, ele é mais do que... Ele é o pulo do gato de qualquer sistema pecuário, aí, no nosso caso, que a gente está falando aqui de ruminantes, aí, de bovino, de corte ou de leite. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, e é interessante, deixa eu voltar aqui, tá? Na espessura de fatia, certo? Esses 77 centímetros aqui, pessoal, é por dia, certo? Então, se o camarada ele faz 3 tratos, por exemplo,
Então, em média, aí, em cada trato, ele vai tirar uma fatia de 25 centímetros, certo? 3 vezes 25 dá 75. Então, isso aí vai ser o nosso gasto, a nossa necessidade diária. Então, ele vai dividir essa necessidade ao longo dos tratos aí que ele faz, ou 2, ou 3, ou 4 tratos, isso aí vai depender, tá? Hoje os implementos, você regula alguns implementos, né, desensilador, a gente tem aqui no campus, você regula a fatia e o implemento ele já desce cortando aqui naquilo que você programou. Tranquilo? No mais, tiver alguma dúvida, vocês me procurem aí pelo WhatsApp ou pelo nossa turma lá no Google Class. E espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, um abraço!